Quando você aprende a não querer nada, praticamente tudo chega de uma forma muito fácil e natural para você. É exatamente isso. E nesse vídeo eu quero te explicar o porquê que isso acontece e, o mais importante, como que você manifesta tudo sem querer nada. Eu vou te explicar exatamente como você faz isso. E só antes de a gente já começar aqui, né? Sempre é uma aula, a gente vai fazer aqui no quadro. Antes disso, caso você ainda não participe, participe do grupo Prosperidade Sem Esforço. É um grupo fechado do WhatsApp e gratuito. Nesse grupo eu compartilho conteúdo diariamente, tá? Um conteúdo de forma mais rápida, né? Mais fácil de ser consumido, insights rápidos, coisas do meu dia a dia, conteúdos exclusivos que não são publicados aqui no canal. Então, se você quer ter esse tipo de acesso, toca aqui, link na descrição ou no primeiro comentário. Bom, vamos começar do começo, né? Por que que isso acontece, tá? E caso você tenha alguma dúvida que isso acontece, eu vou te mostrar exemplos aqui para você realmente perceber isso. Que tudo que você quer demais, né? Nossa, eu quero demais, isso é extremamente importante, e a palavra é essa, é mais difícil de conseguir. Essa palavra, importância, ela é o conceito principal que eu quero trazer para você nesse vídeo de hoje, tá? Então, a gente vai conversar aqui sobre importância. O que que acontece? A gente aprendeu, a maioria de nós aprendeu que se você quer conquistar uma coisa, dê muita importância, queira demais, tenha uma obsessão por isso, né? É uma linha e tem pessoas que realmente conseguem nesse formato. Só que, normalmente, quem consegue as coisas na base da importância, da obsessão, consegue na base da luta, na base do sacrifício. E é exatamente o oposto do que a gente conversa aqui, né? E eu sempre digo, existem duas formas de você conseguir as coisas, uma é pelo amor e outra pela dor. E realmente funciona, as duas funcionam. O que a gente conversa aqui é pelo amor, pela conexão com aquilo, pela ressonância com aquilo. A dor é através da luta, sacrifício, você também conquista, mas não é tão saudável, vamos dizer assim, né? Então, essa é a palavra central. E importância, presta atenção nisso, importância é igual a distância. Olha só. Esse quadro tá meio... Deixa eu ver aqui. Aí. Importância é igual a distância. Tudo que é importante demais está longe. Olha só. Tudo que é importante demais está longe. E tudo que está longe é difícil. Então, isso aqui, resumidamente, explica por que quando você quer demasiadamente, né, uma forma louca, uma coisa, aquilo é mais difícil, porque está distante. Eu tô aqui com a minha... Eu sempre uso aqui a minha agenda, então vez por outra eu vou dar uma conferida aqui para eu conversar com você na ordem lógica aqui, tá? Porque esse assunto é muito importante, então eu vou conferir aqui como que eu separei isso. Tá, eu coloquei um exemplo aqui para trazer para você, que é o exemplo de uma casa, tá? Imagina que você queira ter uma casa, uma mansão, vamos dizer. Uma mansão, vamos colocar de 10 milhões, tá? Então, ó, você já está acostumado aqui com meus desenhos ultra realistas 3D, né? Então você quer que uma casa, e vamos supor que essa casa seja 10 milhões de reais, ok? Beleza. O que acontece? Quando, e aí é quase 100% das pessoas que querem isso, dão a essa casa uma importância demasiada.
nossa, isso aqui seria um sonho, seria estratosférico, seria etc, etc, etc. Logo, está distante. Logo, se está distante, eu preciso lutar, eu preciso correr atrás para conseguir, etc. E por que isso acontece? Porque você se vê assim, ó. Então, tá aqui a casa e tá aqui você. Você vê a casa de 10 milhões como mais importante do que você. Essa casa é maior do que eu. Só que a gente conversa aqui sobre conquistas atrelado à espiritualidade, né? Cara, você é isso daqui, ó. Você é bem maior do que essa casa. Eu estou falando, e aí eu repito aqui, né? Se esse for o seu primeiro vídeo aqui, talvez seja um pouco estranho, mas eu falo, existem dois vocês aqui. Existe esse você pequeno. O eu pequeno é o Fabrício aqui, que morre, que sente fome, que etc, etc, etc. Mas existe o Fabrição aqui, né? Esse Fabrição não morre. Ele sempre existiu. Ele é um pedaço de Deus, tá? E quando você percebe quem você realmente é, cara, você dá menos importância. E quando você dá menos importância, é mais fácil. Então, uma das coisas que já vai facilitar, né, como eu disse aqui no início, né, de como que você conquista as coisas não querendo, não é na verdade não querendo, sabe? Não é não querendo, é não vendo aquilo como maior que você. É basicamente isso, sabe? Vou te dar um exemplo. Eu gosto, né? Então eu uso aqui esse chapéu, eu gosto de usar boné. Esses dias tinha uns bonés que eu queria muito comprar. E eu comprei e eu fiquei feliz com aquilo. Cara, é coisa de R$100 e poucos cada um, tá? Coisa besta, idiota, né? É, do mesmo jeito que uma casa, né? Não, mas não dá pra... Cara, se você... Olha só. Eu vou falar isso aqui da forma menos complexa possível, porque o objetivo é que realmente todo mundo entenda. Você e a casa são feitos da mesma coisa, tá? Aí se você for ir para o lado da física quântica, você vai ver, falar sobre as partículas, sobre o átomo, né? Uma casa de 10 milhões e nós somos feitos da mesma coisa. Só que tem uma diferença, que nós temos consciência, que a casa não tem. E quem tem consciência é maior, da mesma forma que a gente é maior do que um cachorro, por exemplo. Porque a gente tem consciência. Tem uma passagem lá na Bíblia que Jesus fala, né? Olha, se você falar para esse monte, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para esse monte, sai daqui, vai para ali, ele vai. O que ele quer dizer? Você é maior do que o monte. Eu sempre digo, né? Reforço aqui. A mensagem, na minha visão, a mensagem que Jesus veio trazer e mostrar para as pessoas é: você é esse cara aqui. Não é esse miserável aqui, esse, sabe? Esse qualquer. Não, você é isso aqui. Só que para falar isso diretamente era meio complexo, né? Então, você é maior do que o monte. Você é maior do que a casa. Entende? Então, tudo aquilo que você dá uma importância gigantesca está longe. Quando você vê aquilo de uma forma mais natural, você conquista aquilo de uma forma bem mais fácil, ok? Bom, aí eu trouxe um outro conceito que eu quero conversar com vocês, baseado nisso aqui. Gente, pra gente ter essas conversas, né?
você vai ter que ser realmente assim, olha, você vai ter que entender as coisas além do óbvio, porque se você for muito literal, talvez vai ser um pouco mais complexo, tá? Existe uma coisa que é a ilusão da conquista, tá? O que é a ilusão da conquista? A ilusão da conquista é uma coisa que o mundo ele faz você imaginar que é o seguinte: se você tiver tal coisa, você vai ser isso, ou você vai se sentir de determinada forma. Em outros vídeos eu trouxe a ideia do seguinte: a gente acha que a gente quer coisas, só que a gente não quer coisas. A gente quer sentimento. Todo mundo quer isso, né? Só que aí o mundo, o sistema, de uma forma muito inteligente, ele faz o seguinte: ok, ele associa coisas a esse sentimento. Aí ele fala, olha, se você tiver isso aqui, você vai ser assim, você vai se sentir de determinada forma. Então, por exemplo, ele fala, se você tiver uma casa de 10 milhões, você vai ser, por exemplo, admirado, né? Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Só que é mentira. É mentira. Não é verdade, as coisas não têm o poder de trazer sentimentos de uma forma duradoura. Sabe quando que eu percebi isso? Já contei algumas vezes aqui também, que eu desde criança, eu gosto de relógios, né? E eu já tive, inclusive, uma loja online de relógios. Era um dos negócios que eu mais gostava de ter. E não foi pra frente exatamente pela minha mentalidade da época. Falta de merecimento, etc. Enfim. Quando eu era criança, eu ia às vezes no shopping, né? E ia no andar de cima, no mais alto. E aí lá ficam as lojas de luxo e tal. Aí, eu, como sempre gostei de relógio, tinha lá a loja da Rolex. Só que eu não chegava perto. Eu não chegava perto para ver o relógio de perto, para ver quanto que custava. O meu sentimento de inferioridade era tão grande que eu não conseguia fazer isso. Ok, o tempo passou, tive essa loja de relógios, fui desbloqueando, enfim, né? Em 2021, 2020, por ali, eu comprei um Rolex, muito bem financeiramente e tal. O Rolex, ele tinha um grau de importância para mim surreal. Eu falo, cara, quando eu tiver um Rolex, meu Deus do céu, aí eu vou ser tal coisa. Beleza. Tive Rolex. Quando eu tive, pô, que fantástico, que incrível, que não sei o quê. Cara, passou um mês, aquilo não significava porra nenhuma. Nada. Tipo assim, sabe, não é que eu não... isso é ruim. Não. Só que, pelo grau de importância que eu dava, eu falava, pô, isso aqui vai, né? E não. Só que aí, por que eu falei que você tem que ser uma pessoa aqui que você não... Porque se você levar isso aqui do que eu tô falando, você vai falar, então a gente tem que ser pobre? Então a gente não pode ter as coisas? Aí você tá sendo burro. E não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, se você der um grau de importância demasiado, você vai se frustrar. Porque nada externo tem o poder de te gerar o sentimento duradouro que você quer. Então, se você quer ser visto como alguém importante, você instala esse sentimento, dizendo, eu sou importante. É isso. É isso. E aí você se vê, às vezes, tão já importante, tão grande, que, de duas uma. Ou você nem quer o Rolex, ou se você quer, você conquista fácil. Porque a importância diminuiu. Entende? Então, ou você não vai querer, ou você vai conquistar muito fácil. Só que aí existe
entra um problema que isso é um problema. Uma vez eu falando isso com uma pessoa, às vezes dessa minha falta de desejo para as coisas, falou assim: nossa, Fabrício, mas aí não fica uma vida muito sem graça, não? Tá aí, ó. Vida sem graça. Vida sem graça. Cara, você querer uma vida com graça é uma das piores coisas que pode acontecer. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Vamos pegar o exemplo nos relacionamentos, tá? Que você vê isso de forma muito clara. Você imagina um filme, desses filmes aí tem um nome específico, né? Mas enfim, filmes de relacionamento, tá? Vamos dizer assim. Onde, logo de cara, o cara se apaixona pela mulher, ele gosta dela, a mulher se apaixona pelo homem, e os dois se dão muito bem, e os dois já ficam juntos logo de cara. Pô, que merda de filme, né? Que filme sem graça. Mas pelo menos na teoria não é isso que a gente quer. Você não quer essa reciprocidade, você não quer, que a pessoa já te veja como algo importante, você não quer ter... Em teoria é isso. Mas sabe o que acontece? Como existe essa visão do mundo da coisa ter a graça, é muita loucura isso. Mas muitas pessoas não aceitam ter um relacionamento sem graça. Sem graça no sentido assim, olha, a pessoa ela valoriza, ela te dá importância, ela não te dá dúvida, só que ela fica sem graça. Olha que merda, cara. E aí, às vezes, você não se interessa. Não, tá sem graça. E aí, o que interessa? Se a pessoa deixa dúvida, se ela... Nossa, será que essa pessoa vai me querer ou não? Aí tem a graça. E aí, isso gera desejo. Olha isso, cara. Então, eu posso te dizer que querer ter uma vida sem graça é uma das melhores coisas que você pode ter na vida. É incrível essa vida sem graça. Sabe? Sem graça é sem isso aqui, olha. Né? Isso é mais isso aqui. É claro que nem tudo, né? Vai ter momentos aqui, mas na maioria das vezes aqui. Aí às vezes dá um pouquinho para baixo, aí continua aqui, aí vem um pouquinho para cima. Porque isso aqui, quando você dá muita importância para ter, você também vai dar muita importância para não ter. Entende? Se eu dou muita importância para ter, eu vou dar muita importância para não ter. Eu vou sofrer se eu não tiver. Mas aí volta lá no começo. Quando você sabe que você é quem você é de verdade, você fala, cara, eu preciso de quê? Um pedaço de Deus precisa de quê? Nada. E repito, não precisar de nada não quer dizer que você não vai ter nada, porque o mundo funciona ao contrário, né? Não é lógico isso. Não, eu só vou ter, se eu sentir que eu não preciso de nada, eu não vou ter nada. Lembra daquele versículo, ao que tem, mais é dado e terá em abundância, e ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então, quanto menos eu acredito que preciso, mais coisa eu vou receber, mais, mesmo sem querer, mesmo sem... É assim que funciona, tá? Tem um exemplo que eu dou aqui com relação a isso, da vida sem graça, que é a ideia que muitos de nós aprendeu na ideia religiosa do quê? Do céu ou do paraíso, né? Eu já falei aqui várias vezes, fui nascido e criado lá como testemunha de Jeová, e lá qual que era o benefício? Era o paraíso, né?
Então, se você for uma boa pessoa, se você bater aí de casa em casa, se você fizer isso aqui, você vai para o paraíso. Outras pessoas acreditam que, se eu for uma pessoa boa aqui, se eu não fizer tal coisa, se eu não for gay, se eu não for não sei o quê, eu vou para o céu. Cada religião aí tem a sua ideia. Cara, você já pensou como que é essa ideia desse prêmio? Não parece ser sem graça? Porque, vou pegar essa minha visão que eu aprendi lá do paraíso, né? Cara, no paraíso todo mundo ia ter casa, você não ia precisar trabalhar, assim, ganhar dinheiro, né? Né? Cada um, vamos dizer assim, ia plantar ali o seu alimento, ia ser algo colaborativo, não sei o quê. As relações estariam todas ok, ninguém ia ficar doente, não sei o quê, não sei o quê. Porra, parece sem graça, né? Não parece? Parece sem graça. Só que eu posso te dizer o seguinte: quando você não quer nada, eu sempre digo, eu estou falando isso entre aspas, não querer nada não quer dizer que você não vai querer nada. Não querer nada quer dizer que é não achar que eu preciso de tal coisa. É diferente, tá? Só que quando você tá nesse não querer nada, você vive em uma paz que é incompreensível. É incompreensível. Não tem como explicar, né? A paz desse não preciso de nada. Realmente é inexplicável, tá? Mas onde entra o problema? O ser pequenininho que a gente conversou lá, o ego, ele não quer essa paz. Ele quer ir atrás, conquistar, lutar, batalhar, etc. Já chegando aqui no final do vídeo, eu já contei algumas vezes aqui, né, em alguns vídeos, de uma moto, né, quando eu quis acessar uma realidade onde já tinha uma moto específica. Eu queria uma nova moto, né? Então olha só, eu queria, né? Beleza. Eu fui e comecei a usar ali as técnicas para dizer que eu já tinha aquela moto. Então comecei a fazer afirmações, comecei a me visualizar em primeira pessoa, comecei a ver vídeos ali, pilotando a moto, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu de fato fui buscar essa moto, não teve esse pico de alegria, sabe? O pico de alegria da conquista não teve. Ficou assim mesmo, do jeito que já é. Por quê? Aquilo já era tão real na minha mente, já era tão real, que eu realmente já tinha aquilo. Então, logo quando eu acessei aquilo, foi normal. Então, resumindo tudo aqui, né, qual que é a mensagem que eu quero trazer para você? Você acessa, você manifesta ou você acessa uma realidade que para sua mente já é real. Só que antes de ser real, ela precisa ser normal. E tudo que você coloca em um pedestal não é normal. Tá claro? Então toda essa confusão aqui é para resumir isso. Tudo que está em um pedestal não é normal. E você não acessa o que é normal. Tá claro? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui abaixo se ele fez sentido, se você gostou. Se o seu objetivo relacionado aqui a esse tipo de conteúdo for um objetivo financeiro, eu vou te convidar a conhecer aqui o ativador de dinheiro inesperado, né? Que é como que você coloca, a forma mais fácil de você colocar no subconsciente que o dinheiro já chegou, né? Então, tem aqui todos os detalhes, tem depoimentos de várias pessoas que utilizaram, então toca aqui para conhecer em detalhes. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e hypa esse vídeo, né? Existe uma opção aqui de você hypar quando você vê um conteúdo que você fala, nossa, isso aqui realmente foi muito relevante para mim, você tem a opção de hypar. Se esse é o caso, faça isso, você vai estar ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.